E aí galera, professor Júnior aqui com vocês. Hoje nós vamos aprender como se resolve uma equação do segundo grau. Com certeza é um dos assuntos mais importantes do ensino fundamental. Depois que a gente aprende a equação do segundo grau, ela passa a aparecer frequentemente em vários assuntos de matemática, assuntos de física e até mesmo assuntos de química. Tá? Então é importantíssimo que você saiba resolver esse tipo de equação. Vamos lá, equação do segundo grau. Para começar, o que é uma equação do segundo grau? Esse grau que eu me refiro aqui é o expoente, tá? É o grau do polinômio. O grau de um polinômio é o maior expoente de x que esse polinômio tem. Então, a equação do segundo grau é uma equação como essa. Isso aqui é um polinômio e o maior expoente do x é o 2. Então, isso é uma equação do segundo grau. É uma equação da forma ax2 mais bx mais c igual a 0. Para resolver essa equação do segundo grau, a gente tem uma fórmula. Mas vamos lá, vamos por partes. Primeiro, antes da gente ver a fórmula, vamos ver alguns exemplos de equações de segundo grau. Por exemplo, essa. 2x² mais 3x mais 2 igual a 0. Isso é um exemplo de equação de segundo grau, tá bom? Nessa equação aqui, tá? Quem é o valor do a? Bom, o a é sempre o número que está na frente do x². É sempre o número que multiplica o x². Que no caso aqui, quem é? O número que multiplica o x² é o 2. Então, o valor do a nessa equação é 2. Quem é o valor do b? O b é o número que multiplica o x. Então, nessa equação aqui, o valor do b é 3. Quem é o valor do c? O c é o termo independente de x, é aquele que não tem x, que não acompanha nenhum x. Então, c é 2. Reconhecer o a, o b e o c é importantíssimo para todas as aplicações de equação de segundo grau que a gente vai fazer, inclusive a própria resolução da equação, mas também é importante para o que vai vir depois. Outro exemplo. Menos 5x² mais 10x mais 1 igual a 0. Nessa equação do segundo grau, quem é o a? O a é sempre quem multiplica o x². Menos 5. Então, o a é igual a menos 5. Quem é o b? O b é sempre quem multiplica o x. Então, o b é mais 10. Quem é o c? O c é o termo independente de x, é aquele que não acompanha nenhum x. Então, o c é 1. Muito bem, vamos adiante. x² menos 1 igual a 0. Uma outra equação do segundo grau. Quem é o a? Pensem aí. Quem é o a? O a é quem multiplica o x². Então, qual seria o valor do a para essa equação? Que número está multiplicando o x²? Você vai dizer, bom, não tem nenhum número aqui. Bom, quando não tem nenhum número aqui na frente, é porque, na verdade, tem um 1, né, pessoal? Porque 1 vezes x² é a mesma coisa que só x². Por isso, eu não preciso escrever 1. Então, quem é o a? O a é 1. Alguns de vocês devem estar pensando se o a não seria 0. Não seria 0 não, pessoal, porque 0 vezes x² dá 0. E aí o x² sumiria e não seria mais a equação do segundo grau. Tá? Quem é o b? O b é o que multiplica o x. Tem x aqui, x elevado a 1, eu quero dizer, né? Esse expoentezinho aqui é 1. Tem x elevado a 1 aqui, tem o x², mas o x elevado a 1 tem? Não, não tem. Por que não tem x elevado a 1? Porque o b é 0. Aí 0 vezes x elevado a 1 deu 0 e eu não preciso escrever. Então, o b é 0. Tranquilo? E o c? O c é o termo independente de x, é aquele que não tem x. Então, quem é o c? Menos 1. Pronto. Descobri quem é o a, o b e o c dessa equação do segundo grau aqui. Perfeito? Vamos adiante. Para resolver uma equação do segundo grau, eu tenho alguns métodos. Se ela for incompleta, eu tenho uns métodos para resolução de equações incompletas, que é aquelas que não têm o a, o b e o c diferentes de 0, todos. Ou seja, o b pode ser 0, é uma equação incompleta.
ou então C pode ser 0, é uma equação incompleta. Para uma equação completa, o único método que sempre funciona é a chamada fórmula de Bhaskara, que é o que a gente vai ver agora. Fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara é uma fórmula, não é muito difícil, alguns alunos a princípio acham ela um pouco grande, mas não é muito difícil de memorizar, porque a gente usa com muita frequência. Qual é a fórmula? Bom, a fórmula de Bhaskara resolve esse tipo de equação do segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a 0. Ou seja, a equação tem que estar escrita desse jeito, sendo sempre igual a 0, para que eu possa usar a fórmula de Bhaskara. Como é a fórmula? A fórmula a gente geralmente divide em duas partes. A parte do delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E a fórmula do x, que é x igual a menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. O delta é esse cara aqui, b ao quadrado menos 4ac. E o x é menos b mais ou menos o valor que eu encontrar para a raiz do delta dividido por 2a. Tá um pouquinho difícil? Vamos ver um exemplo que fica mais fácil. Vamos lá. Vamos resolver essa equação aqui, tá bom? Resolva a equação x2 menos 3x mais 2 igual a 0. Vamos resolver essa equação usando a fórmula que eu acabei de mencionar, a fórmula de Bhaskara. Tá ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber reconhecer quem é o A, o B e o C para poder substituir na fórmula. Vamos lá. O A é o número que multiplica o x2, o B é o número que multiplica o x e o C é o independente que não tem x. Quem é o número que multiplica o x2 aqui? Pensem aí rapidinho. O número que multiplica o x2 aqui é 1. Por que é 1? Porque 1x2 é a mesma coisa que só x2. Por isso que não tinha 1 escrito aqui. Então, o A é igual a 1. Quem é o número que multiplica o x? Quem é o número que multiplica o x? É 3 ou menos 3? Cuidado, hein? Nessa hora, muita gente erra. É menos 3. Se fosse 3, aqui era mais, tá bom? Então, o B é menos 3. Menos 3. Ficou um pouco estranho aí, né? Mas dá para entender. Quem é o C? O C é o termo independente de x, é o que não acompanha nenhum x. É o 2. 2 ou mais 2, tanto faz. Pronto, encontrei o A, B e o C. Agora eu passo para o segundo passo, que é calcular o delta. Qual é a fórmula do delta? B elevado ao quadrado menos 4AC. Vamos substituir? Cada vez que eu substituir uma dessas letras por um número, eu recomendo que vocês coloquem parênteses. Então, no lugar do B vai ter parênteses, aí o expoente dele aqui do lado de fora. Repito, menos 4, no lugar do A, parênteses, no lugar do C, parênteses. Quem é o B? Menos 3. Quem é o A? 1. Quem é o C? 2. Pronto, então o delta fica menos 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. Menos 3 elevado a 2. Lembre-se que se o expoente de uma potência é par, o resultado da potência é sempre positivo. Menos 3 elevado a 2 é mais 9. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Então, o delta vai ficar 9 menos 8, que dá 1. Pronto. Então, o delta deu 1. Para facilitar logo, quem é a raiz de delta? A raiz de delta é a raiz quadrada de 1, que a gente sabe que é 1, tá bom? Vamos à fórmula do x. A fórmula do x é essa, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vamos substituir. Quem é o valor do b?
O B é menos 3. Então fica menos da fórmula, ó, menos da fórmula, parênteses, dentro dos parênteses, o valor do B. Raiz de delta, quanto deu? 1. Então, mais ou menos 1 sobre 2 vezes 1, que é o valor do A. 2 vezes A, 2 vezes A, 2 vezes 1. Tá certo até aí? Muito bem. Então fica x igual a menos vezes menos é mais. 2 vezes 1, 2. Pronto, ficamos assim. X é 3 mais ou menos 1 sobre 2. Até agora, muitos de vocês devem estar ficando em dúvida sobre esse mais ou menos, tá? Esse mais ou menos, eu sei que é uma coisa nova para quem está estudando a equação do segundo grau pela primeira vez, é só para não ter que escrever duas vezes a mesma coisa. Então a gente escreve mais ou menos para não ter que escrever duas fórmulas dessa, uma com mais e outra com menos, tá? Quando a gente chega bem aqui, a gente separa em duas. A gente vai encontrar o primeiro x fazendo 3 mais 1 sobre 2. Três mais 1 sobre 2. E o outro x a gente vai fazer 3 menos 1 sobre 2. 3 menos 1 sobre 2. 3 mais 1 é 4. Fica 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. 3 menos 1 é 2. 3 menos 1 é 2. 2 dividido por 2, repito aqui. 2 por 2 é 1. Então, encontrei os dois valores de x. Um é 2 e o outro é 1. Como é uma equação, tem sempre um conjunto de solução. O conjunto de solução é 2 e 1. Essa é a nossa resposta. Tudo bem? Olha só, sempre que o delta der positivo, o nosso delta deu 1, eu vou encontrar duas raízes reais diferentes, tá ok? Sempre que o delta der positivo, se o delta der positivo, eu vou encontrar duas raízes reais diferentes. Se o delta der positivo, eu vou encontrar duas raízes reais diferentes. Guardem essa informação, que ela vai ser muito importante um pouquinho mais à frente, ok? Pois ficamos por aqui. No próximo vídeo eu vou resolver mais duas outras equações do segundo grau. Uma em que o delta vai dar 0, aqui deu positivo. Uma que o delta vai dar 0 e uma outra que o delta vai dar negativo. E aí a gente vai ver o que vai acontecer, ok? Então até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!